Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuemos com nossas reflexões quaresmais sob a orientação de São Leão Magno. Hoje, o título é Estai atentos contra as artimanhas do demônio. Caríssimos, as obras para as quais julgamos que estáis bem preparados, não duvideis que o diabo, adversário de todas as virtudes, tenha inveja delas, empregando toda a força de sua maldade para acabar com a piedade, com armadilhas tiradas da própria piedade, de forma a conseguir vencer pela glória aqueles que não puderam abater pela fraqueza. Porque o mal de sua soberba está próximo das boas ações e o orgulho sempre espreita de perto as virtudes. Porque é difícil que o louvor humano não seduza aquele que leva a vida digna de louvor, a menos que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. De quem, portanto, este inimigo tão perverso não ousaria atacar o propósito? De quem não desejaria romper o jejum, uma vez que não poupou suas armadilhas nem mesmo ao Salvador do mundo, como nos relata a leitura do Evangelho? Espantado, pois, com um jejum de 40 dias e 40 noites, ele quis descobrir habilmente se essa abstinência provinha dele mesmo ou de outrem. Desta forma, ele não teria que temer ver o fim de suas obras mentirosas se o Cristo estivesse sujeito à condição de seu próprio corpo. Através de um primeiro disfarce, ele procura saber se ele era o Criador das substâncias, podendo mudar a natureza das coisas corporais de acordo com sua vontade. Por um segundo, se sob a aparência de um corpo humano se escondia uma divindade velada, para a qual seria fácil se abrir um caminho nos ares, sustentando no vazio os membros terrenos. Mas, como o Senhor preferiu opor-lhe a justiça do verdadeiro homem a manifestar o poder de Deus, ele apela para a astúcia da terceira armadilha, tentando pelo desejo do poder aquele em quem as manifestações do poder divino tenham cessado. Ele quis, portanto, levá-lo a venerá-lo, prometendo-lhe os reinos do mundo, mas a sabedoria de Deus tornou insensata a prudência do diabo, de forma que o orgulho inimigo fosse preso da mesma forma como tinha sido preso outrora, e que ele não temesse seguir aquele que deveria morrer pela salvação do mundo. Para o louvor de Cristo. Amém. Então, nesses trechos aqui, São Leão Magno está falando da força com que nós temos que combater o mal e estar atentos, né? Nunca, jamais esquecer, quando o Filho de Deus diz, vigiai e orai. Nós muitas vezes esquecemos do vigiai, nos entregamos à oração, e é importantíssima a oração, claro, é importantíssimo. Temos que orar sempre, mas nunca esquecer do orai, que vem junto com o vigiai. E os dois estão juntos. Vigiar e orar sempre. É preciso estar atento sobre nossas inclinações, aonde que nós mais cometemos os erros, quais os nossos maiores pecados. Estar atento às pessoas que nos cercam. Preste atenção nas amizades, preste atenção na família, preste atenção em tudo. Estai atento. Vigiar significa observar com atenção e não deixar que o erro tome conta, que o erro destrua nossos lares, nossas famílias, nossas vidas a partir de dentro dos nossos erros. E então, confiando em Deus, colocando em Deus as nossas dificuldades, nós tenhamos que dizer, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ele citou, São Leão Magno citou, a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 17, gloriar-se no Senhor. E é interessante, São Leão Magno, neste trecho, ele falou justamente das tentações do Filho de Deus, que depois de 40 dias e 40 noites, jejuando, sentiu fome. Que esse evangelho cai, né? Sempre no primeiro domingo da quaresma. Esse evangelho, meus irmãos, é para mostrar que o Filho de Deus se submeteu
a esta prova para ser tentado, para mostrar que podemos vencer pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Não adianta ir para o combate sem estar preparado com a graça divina. Se não estiver preparado, corra, fuja. É preciso estar preparado, é preciso estar com a graça divina. Força em Cristo nosso Senhor. Aqueles que temem a Deus, esses serão transformados, esses serão luz neste mundo que está envolto em trevas. O Senhor onipotente e misericordioso nos conceda alegria e paz, emenda de vida, tempo de fazer sincera penitência, graça e consolação do Espírito Santo e perseverança nas boas obras. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.